Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as capacidades militares da Rússia e da OTAN. Em um ano repleto de tensões entre esses dois competidores, quem é o mais forte e mais bem preparado? Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas. Há várias classes à disposição, como os rápidos contra-torpedeiros, os poderosos encouraçados, os ágeis cruzadores e os porta-aviões, a partir de onde você poderá atacar os navios do adversário em ataques aéreos devastadores. E temos também os submarinos, adversários silenciosos e poderosos que espalham o pânico apenas com a mera desconfiança da sua presença, atacando com precisão mortal. Você pode jogar com navios de diversas nacionalidades, inclusive do Brasil, podendo controlar os navios Almirante Abreu e o Juruá, além de usar a camuflagem especial do Brasil para personalizar os seus outros navios. E que tal jogar com Godzilla e o Kong, ou batalhar contra os gigantes monstros de Big Hunt? Esses são apenas alguns dos grandes eventos que já passaram pelo World of Warships. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional ESTRONDO para ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso, 20 camuflagens do Brasil para customizar os seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Junte-se aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá! Desde 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e anexou a região da Crimeia, em resposta a manifestações violentas apoiadas por grupos pró-União Europeia que levaram à queda do presidente ucraniano Viktor Yanukovych, um grande aliado do presidente Putin, que as tensões entre a Rússia e a OTAN estão aumentando, atingindo recentemente níveis vistos apenas nos tempos mais sombrios da Guerra Fria. O ano de 2021 está sendo especialmente aquecido, com os russos realizando até agora 2 grandes exercícios militares com mais de 100 mil militares, com um deles entre março e abril se estendendo ao longo da fronteira ucraniana e pelo Mar Negro, com o outro em conjunto com a Belarus e que decorreu agora em setembro, envolvendo um número estimado em cerca de 200 mil militares. Um exercício que foi realizado ao longo da fronteira da Polônia e dos países bálticos, membros plenos da OTAN. Com tantas tensões em jogo, muitos estão curiosos para conhecer a capacidade e o nível militar da Rússia e da OTAN. Quem é o mais forte e mais bem preparado para um conflito moderno? Antes de iniciarmos a análise, é importante destacar que um conflito militar de grandes dimensões entre a Rússia e a OTAN é um cenário praticamente descartado. No entanto, confrontos pequenos e localizados, como o que aconteceu na Ucrânia em 2014, é algo que, apesar de pouco provável, pode de fato acontecer. Outro ponto importante que é preciso esclarecer é que a OTAN não é um exército pleno multinacional, mas sim uma aliança militar defensiva envolvendo 30 países. O que significa que a coordenação desses 30 exércitos, principalmente numa fase inicial de conflito, pode ser bastante problemática, mesmo com tantos exercícios militares anuais. Outro ponto que precisa ser esclarecido é que, em caso de agressão contra um membro, os outros 29 membros não enviarão todas as suas forças, mas sim apenas algumas unidades especializadas previamente destacadas para missões internacionais. Ou seja, não podemos incluir nessa comparação a totalidade das forças de todos os países que compõem a OTAN, mas apenas as unidades reservadas para missões de defesa mútua. Com todos esses pontos esclarecidos, vamos começar a nossa análise pelo exército, com a Rússia mantendo um exército profissional formado por cerca de 400 mil militares, superior aos cerca de 250 mil militares da OTAN em unidades destacadas para missões de defesa mútua. Os militares russos das forças terrestres estão equipados com dezenas de milhares de veículos, blindados, aeronaves e peças de artilharia, com fontes referindo que os russos têm hoje apenas em peças de artilharia rebocada entre os 60 e os 152 mm, de 8 a 10 mil peças.
muito acima das pouco mais de 1000 peças de artilharia rebocada de calibres equivalentes nas mãos da OTAN. Em termos de artilharia autopropulsada, os números russos continuam sendo impressionantes, com fontes referindo cerca de 4.000 veículos como dois S-3 Akatissia de 152 mm, muito acima dos 800 veículos de artilharia autopropulsada em operação pela OTAN nesse momento. Mas é nos blindados onde a Rússia realmente se destaca, operando quase 3.000 como o T-72 em versões modernizadas, com algumas centenas do T-80 e do T-90, transformando-se, de longe, no país mais bem armado em termos de blindados, com fontes referindo que outros 5.000 veículos estão nesse momento na reserva ativa. Já as unidades blindadas da OTAN destacadas para missões de segurança mútua operam, no total, um número de blindados que oscila à volta dos 500. Nos veículos de combate de infantaria, a Rússia arrasa mais uma vez, operando quase 9.000 como o BMP-1 e o BMP-2, contra cerca de 1.500 veículos desse tipo operados pelas unidades da OTAN destacadas para a defesa mútua. Saltando agora para a Força Aérea, uma força subdividida na Rússia em dois subramos, a Força Espacial e a Força Aérea, os russos mantêm um contingente de cerca de 220.000 militares divididos entre esses dois subramos. Não é muito fácil determinar o número exato de aeronaves operadas pelos russos, mas fontes indicam valores que oscilam entre os 2.500 e os 3.000 aparelhos, divididos entre caças como o Sukhoi Su-30, com cerca de 120 em operação agora em 2021, e também o Sukhoi Su-34, um caça-bombardeiro que, de acordo com algumas fontes, tem cerca de 130 aeronaves em operação, com centenas de outras aeronaves dedicadas ao transporte tático e estratégico e também ao bombardeio. As unidades aéreas da OTAN dedicadas especificamente à defesa aérea mútua são bem menores, com fontes referindo números que oscilam à volta das 400 aeronaves, das quais cerca de 100 caças como o F-16, um dos caças mais amplamente empregados pela OTAN. Em termos de forças navais, a vantagem da Rússia face às unidades navais destacadas na OTAN para a defesa mútua é também gigantesca, com a Rússia mantendo 3 das suas 5 frotas navais em áreas próximas da OTAN, com destaque para a Frota do Norte e a Frota do Báltico. Duas frotas que concentram mais da metade de todas as forças navais da Rússia e que operam praticamente no coração da OTAN. Fontes indicam que apenas nessas duas frotas a Rússia opera de 200 a 250 navios, divididos entre navios de guerra como corvetas e cruzadores, e também submarinos nucleares e convencionais, com a Frota do Norte concentrando quase 70% de todos os submarinos operados pela Rússia. Já as unidades navais da OTAN, dedicadas especificamente à defesa mútua, não concentram mais do que 70 navios de guerra e menos de uma dúzia de submarinos. Essa comparação de forças nos permite deduzir que a vantagem está toda do lado da Rússia num cenário de conflito isolado. No entanto, volto novamente a frisar que do lado da OTAN foram contabilizados apenas as unidades destacadas especificamente para missões de defesa mútua, já que se incluirmos a força total combinada de todos os 30 membros da aliança, a Rússia fica em desvantagem de 4 para 1 em relação ao número de soldados e em desvantagem de 7 para 1 em relação ao número de caças. Mas como toda essa gigantesca força combinada só seria empregada em um cenário de guerra total, que como referi no início está praticamente descartado, o que vale, para fins de análise prática, é mesmo a comparação da força militar russa apenas em relação às unidades da OTAN, especificamente destacadas para missões de defesa mútua. Uma comparação que, como puderam constatar aqui, coloca a Rússia em clara e inequívoca vantagem. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não se esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.